E um estudo aplicado em Nepomuceno, Minas Gerais, mostra que a cidade tem uma alta taxa de subnotificação relacionada aos casos de coronavírus. O levantamento foi feito pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Ao todo, 34 pesquisadores visitaram 400 casas escolhidas por sorteio entre os dias 30 e 31 de maio. Aí, para falar sobre essa questão, nós vamos conversar agora com o médico e pesquisador da UFOP, o doutor, então, Breno Bernardes. Tudo bem, doutor? Muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Tudo bem? Boa noite, Marangoni. Boa noite aos ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui. Doutor, eu queria, claro, inicialmente pedir, eu fiz aqui uma explanação geral sobre esse estudo, mas queria pedir para o senhor, então, detalhar como que foi pedido esse estudo, foi a prefeitura da cidade de Nepomuceno, e aí perguntar, então, quais foram as descobertas. Sim, este estudo, Marangoni, ele começou a ser discutido em meados de maio, quando estava acontecendo a interiorização do coronavírus em Minas Gerais. Então, nós escolhemos, os pesquisadores, nós escolhemos a cidade de Nepomuceno, é uma cidade que fica entre Belo Horizonte e São Paulo, primeiramente porque eu sou nepomucenense, então a ideia surgiu por causa disso, e segundo, por ser um município que naquela data, em meados de maio, não tinha nenhum caso notificado. Então, o nosso objetivo era ver se o vírus já tinha chegado, mesmo nessas cidades que não tinha notificação, para a gente ver se a interiorização do coronavírus já estava acontecendo. E principalmente pelo fato de que, Marangoni, Minas Gerais é um dos estados que menos testa, então nós queríamos saber se o vírus já estava em Nepomuceno. Perfeito, não. E aí, sobre então esse levantamento, o senhor que é de Nepomuceno, para fazer esse quadro, é uma cidade que tem quantos mil habitantes e aí, por percentualmente, essa taxa de subnotificação se mostra um dado muito relevante, né? Sim, Nepomuceno tem cerca de 25 mil habitantes, mas na área urbana tem 19 mil habitantes. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um plano amostral da cidade. Porque não é possível testar a cidade inteira, somente da área urbana. Então, nós fomos e selecionamos aleatoriamente 400 domicílios da área urbana que foram testados. E em cada domicílio, nós também selecionamos por sorteio um indivíduo de cada domicílio. Então, essa amostra de 400 é uma amostra representativa, ou seja, é uma amostra que representa toda a cidade. Assim como uma pesquisa eleitoral, quando a gente vai fazer uma pesquisa eleitoral, você não precisa de entrevistar todos da cidade, você seleciona uma amostra que representa toda a cidade. E desses 400 testes que nós fizemos na cidade de Nepomuceno, nós tivemos 2 positivos, o que equivale a uma taxa de 0,5%. Ok? E considerando que, na data do estudo, havia apenas 2 casos notificados na cidade, e então nós concluímos com essa taxa de 0,5% da área urbana, que para cada caso notificado na cidade, havia outros 46 casos não notificados. Então, uma taxa de subnotificação bem alta, a maior do país, considerando as cidades que já fizeram esse tipo de estudo. Pois é, aí essa questão da importância do estudo, né, doutor, é porque tendo-se um panorama mais amplo, tendo esse dado amostral percentual, é possível aí se traçar estratégias mais claras no enfrentamento à pandemia, né? Justamente. O que nós encontramos, Marangoni, desses 400 testes, os 2 positivos, nós retornamos nas casas dos positivos e aí testamos a casa inteira. Daqueles 2 casos positivos. Encontramos um caso positivo em cada casa, um caso a mais. Então, mostrando ali a transmissão, né, domiciliar, que é muito comum dentro da própria casa. E um dado muito interessante é que em todos esses domicílios positivos eram trabalhadores de logística, ou seja, trabalhadores que moram em Nepomuceno, mas que estão sempre viajando para fora, seja com caminhão ou com alguma outra atividade, e que vão e voltam da cidade. Então, mostrando que isso está muito em concordância com várias outras cidades do interior de Minas e que a gente tem visto que a interiorização do vírus tem sido por esses habitantes de logística, especialmente caminhoneiros e pessoas aí que moram na cidade, mas que trabalham fora, então que sempre vão e voltam.
Eu queria explorar um pouco mais essa questão da importância de se realizar testes, né, doutor? A gente sabe que a demanda por testes, aí tem vários tipos e tal, mas o mundo inteiro tem demandado esses testes, então o que tem acontecido é que não está sendo possível aí testar como se deveria, né, a população brasileira, no caso de Minas Gerais também. Mas aí falando sobre a questão, a relevância dos testes, quanto mais se fizer, mais se terá então um diagnóstico preciso. Aí o senhor fala, por exemplo, de a grande maioria ter dado negativo, mas na porcentagem, aí se consegue sim ter essa clareza dos dados, né? Sim, com certeza. Antes de falar dos testes, Marangoni, eu só acho importante aqui a gente destacar que tem dois tipos de teste. O primeiro teste é o teste que você identifica o vírus, ok? É o que a gente chama de PCR. Na verdade, a gente identifica o material genético do vírus, é como se fosse o vírus em si. E tem esse segundo teste, que é o teste de anticorpos. Então, eles têm objetivos diferentes. Se você tem o anticorpo é porque você já foi exposto ao vírus. Às vezes você foi exposto no carnaval, às vezes você foi para a China em dezembro, né, e contraiu o coronavírus na China, e até hoje você tem anticorpos. Então os testes, a primeira coisa, quando nós estamos falando de testes, a primeira pergunta é de qual teste você está falando? No caso do estudo de Nepomuceno, nós fizemos o teste de anticorpos. Então, nós vimos, né, que 0,5% da população de Nepomuceno já possuía anticorpos específicos contra o novo coronavírus. Ou seja, 0,5% da população de Nepomuceno já foi exposta ao novo coronavírus. Isso é muito interessante, porque, primeiro, só tinha 2 casos notificados na cidade. Então, mostra uma subnotificação bem grande. E segundo, Marangoni, porque também nos mostra que 99,5% da população de Nepomuceno ainda não tem anticorpos. Ou seja, 99,5%, quase a totalidade, né, da população de Nepomuceno ainda é vulnerável, ainda é susceptível ao coronavírus. Mas, agora retomando a sua questão, sim, quanto mais testes nós fizermos, melhor é, porque quanto mais cedo você consegue identificar a pessoa que está com coronavírus e isolar ela, menos ela vai espalhar o vírus. Então, por isso que o teste é muito importante. E aí, doutor, fica uma questão relativa a isso e imediata, né, que a gente já faz essa associação direta, que é a questão do isolamento social, que é um tema que tem sido muito debatido, né, pelas grandes e pelas pequenas cidades. Na realidade de Nepomuceno, como que foi auferido aí nesta pesquisa, nesse estudo, é possível se pensar em algum tipo de flexibilização? É um momento para se falar sobre isso? Existe uma flexibilização que pode ser feita aí com, vamos dizer, de uma forma mais regrada, mais consciente? Porque, por exemplo, é um caso de uma pequena cidade que o comércio ficando fechado tem prejuízos muito grandes, né? Sim, o que acontece é o seguinte, a prefeita de Nepomuceno, que é a Isa Menezes, ela está com uma certa flexibilização. Então, os comércios estão, de certa forma, abertos. Inclusive, ela liberou academias. Está até com um plano um pouco mais liberal que o plano do Estado de Minas. Então, ela abriu um pouco mais. Isso porque ela tem essas informações de que, embora haja uma subnotificação, e aqui é importante frisar que nós temos né, para cada caso notificado Nepomuceno, de acordo com a nossa pesquisa, tem outros 46, mas todos estes casos, Marangoni, eram casos, como eu te disse, relacionados a transportadores de logística, que trouxeram o vírus para casa, e a gente não tem nenhum caso na cidade ainda de transmissão comunitária. Ou seja, você teve alguém que contraiu o coronavírus fora, chegou em Nepomuceno e passou para uma pessoa do próprio domicílio. Ok? Então, nós não temos a transmissão comunitária, que é quando alguém que pega no próprio município passa para outra pessoa do próprio município. Então, considerando o estudo, né, considerando que não tem essa transmissão comunitária, a prefeita ela flexibilizou um pouco, mas ela está sempre olhando os dados para ver se aperta mais ou não a flexibilização. Agora, um dado muito interessante é o seguinte, Marangoni, como não tem evidência de transmissão comunitária na cidade, uma estratégia muito interessante é a barreira sanitária, né? A barreira sanitária é você isolar a cidade e controlar aquelas pessoas que entram. Então, é justamente o que ela fez agora nas proximidades do feriado. Então, nas proximidades do feriado, ela está com essa barreira sanitária, porém, o comércio está aberto de uma forma mais liberal, inclusive as academias.
Contar então um pouco como funciona na prática essa questão das barreiras sanitárias. A gente tem visto realmente isso acontecer em vários municípios, né? Seria então medir a temperatura das pessoas que entram na cidade. Como é que seria então, vamos dizer assim, uma forma efetiva de funcionamento dessas barreiras? Justamente, em Nepomuceno, a barreira está sendo feita somente aí na proximidade do feriado, né, esse feriado prolongado, e eles não estão permitindo que pessoas de fora entrem na cidade, ok? Durante o feriado. E por que isso é interessante, Marangoni? Isso é interessante porque em Nepomuceno ainda não há, como eu te disse, o nosso estudo provou isso, que ainda não há transmissão comunitária. Não é interessante você fazer barreira sanitária em uma cidade que já tem transmissão comunitária estabelecida. Então, perde um pouco o sentido, né? Mas os nossos dados reforçaram que não há transmissão comunitária e por isso a prefeita instituiu aí a barreira sanitária. Mas cada cidade vai instituir a barreira da forma como acha conveniente. Algumas apenas aferem a temperatura e bloqueiam a entrada daqueles que estão com temperatura alta, outros fazem a barreira com testes rápidos, outros, como no caso de Nepomuceno, né, impedem a entrada desses visitantes de fora, que não têm um vínculo empregatício com a cidade, ou que não moram na cidade. Então, não há uma regra mundial para a barreira. Cada administração vai definir os seus próprios critérios. Esses casos que foram confirmados de coronavírus em Nepomuceno, foi possível aí identificar se tratavam de casos assintomáticos ou as pessoas apresentaram sintomas mesmo que leves? Excelente pergunta, Marangoni, excelente pergunta. Os dois casos dos 400 que nós identificamos são pessoas que basicamente não queriam descobrir que tinham tido coronavírus se não fosse a nossa testagem de anticorpos. Mas nos dois casos, eles se recordaram de terem tido, há cerca de 15 dias anteriores à pesquisa, uma perda de paladar muito importante. Um dos pacientes até disse, eu comi uma maionese e não senti o gosto de nada. Né? Lembrando aqui que perda de paladar é não sentir o gosto, né? É diferente de perda de apetite. A gente sabe que a perda de paladar ela é muito comum aí, com a infecção pelo novo coronavírus. E aí eu te disse que dentro de cada casa, né, a gente encontrou mais um infectado. Outro, em um domicílio também tinha tido a perda de paladar e no outro domicílio foi totalmente assintomático. Um tio de um paciente que mora com ele não sentiu absolutamente nada. Pois é, essa questão é muito interessante, doutor Breno, porque traz um pouco a discussão também que tomou conta, né, das declarações da OMS nesta semana, que é a questão se paciente assintomático transmite o coronavírus. Isso parece que transmite sim, mas aí é importante saber a intensidade dessa transmissão. E aí o que a médica da OMS disse foi, como o senhor também colocou de uma forma clara. Aparentemente a pessoa se sente assintomática, mas depois quando vai fazer uma análise mais precisa, vê que ela teve sim sintomas leves, né? Então que ela não seria assintomática necessariamente, mas que teve sim algum tipo aí de resposta a essa infecção, né? Excelente. E nos pacientes do nosso estudo em Nepomuceno, como eu te disse, eles tiveram durante um dia apenas, Marangoni, febre. Um deles teve somente durante um dia febre e outra paciente somente durante um dia dor no corpo. Mas o que durou mais mesmo foi a perda de paladar por uns 3 dias, que não sentiu gosto de absolutamente nada. Ou seja, é algo que a pessoa fala que é assintomático, que ela não lembra daquilo, a não ser que você realmente converse com a pessoa, né, e ela vai lembrar. Mas para a maioria das pessoas vai passar despercebido, né? Algo que a pessoa nem vai relacionar aí com o coronavírus. Agora, Marangoni, só na questão que você acabou de tocar da transmissão, nós temos sim vários estudos já mostrando que na fase pré-sintomática, ou seja, antes do início dos sintomas, a cultura do vírus, ou seja, se você pega um cotonete, né, que é um suave, e coloca na garganta do paciente e no nariz, e você vai pegar esse cotonete, que o nome técnico é suave, e vai colocar ele em uma placa para ver se o vírus cresce. A gente sabe que o vírus já cresce até 6 dias antes do início dos sintomas. Então, que é a fase pré-sintomática, ou seja, antes do início dos sintomas. Então, se o vírus já cresce em uma cultura, 6 dias antes do início dos sintomas,
a gente entende que até 6 dias antes do início dos sintomas é possível a transmissão. Não, é importante isso. E aí, doutor, falando também sobre essa questão relacionada aí a temas mais amplos, né? Por exemplo, um outro tema que está sendo muito colocado nesses dias é a questão da vacina. E aí o senhor também pontua que, por exemplo, as pessoas que testaram positivo para o coronavírus não precisam necessariamente ser vacinadas porque elas naturalmente desenvolveram aí uma resposta ao vírus, né? Excelente, Marangoni. É só um detalhe que eu gostaria de frisar aqui que é muito importante. Marangoni, quando nós falamos de testes de anticorpos para o novo coronavírus, eu posso aqui afirmar que a maioria dos testes, nós temos inúmeras marcas, inúmeros fabricantes no Brasil. Infelizmente, Marangoni, a maioria dos testes são muito ruins, eles são muito pouco confiáveis. Nós estamos vendo aí uma alta taxa de falsos positivos, tem colegas médicos, porque eu estou muito envolvido com essa questão dos testes de anticorpos, tem vários colegas médicos que sempre me ligam e falam assim, nossa, o meu teste deu positivo, e aí a pessoa não está sentindo nada, aí eu falo assim, olha, vamos fazer um PCR, faz um PCR e vamos repetir um teste de marca boa. E aí vai dar tudo negativo. Ou seja, um estresse gigantesco para a vida da pessoa, quando ela chega em uma farmácia ou chega em um laboratório e faz um teste de anticorpos e dá positivo, a pessoa ela vai se isolar, a pessoa ela vai, por precaução, vai fazer o isolamento, por precaução ela também vai gastar ir fazendo outros testes. Então, o que eu digo sempre, Marangoni, é o seguinte, o teste de anticorpos é ótimo, mas tem que ser uma marca boa. Se você não tem 100% de certeza que é um teste bom, não faça. Não faça o teste de anticorpos, porque pode te dar mais dor de cabeça. É o que a gente mais tem visto na prática clínica, né, na prática médica diária. Então, o teste de Nepomuceno foi um teste muito bom. Eu passei assim, mais de 2 meses em outros projetos que eu também estou escolhendo o teste de anticorpos. Não quero de forma alguma chegar para um paciente e falar que ele é positivo e aquilo ser um falso positivo. Então, levando em consideração se o paciente já tem anticorpos, a probabilidade desse paciente se infectar, e considerando que é uma marca boa, um teste de marca boa, a probabilidade desse paciente se infectar uma segunda vez é baixíssima, quase zero. Todos os estudos têm mostrado isso. A gente teve aquela questão da Coreia do Sul, que gerou uma polêmica, se você quiser a gente fala sobre a Coreia do Sul depois, mas é uma probabilidade muito baixa. Eu não falo que é 0%, por quê? Marangoni, a gente sempre tem que ser, como médico, a gente também sempre tem que se resguardar do ponto de vista jurídico. Então, se eu falo para um paciente que está com anticorpos, que a chance de ele pegar o coronavírus de novo é 0, vai que ele pega. Por exemplo, ele pode ter algum problema, algum distúrbio genético no sistema imune, o paciente pode ter HIV e não saber, às vezes tem um HIV e ele não faz tratamento. Então, assim, eu não posso falar que é 0, mas eu posso falar que a chance de você pegar uma segunda vez é muito baixa. Aí, doutor, também fica uma questão, né, que assim é um assunto que já se bate nessa tecla desde o início da pandemia, mas com essas colocações do senhor, eu acho que é sempre muito importante frisar, por exemplo, o uso de máscaras. Isso pode impedir, né, que pessoas assintomáticas, que não vão fazer o teste justamente por causa é caro, né, esse teste, ou é mesmo indisponível, mas então, assim, medidas de higiene, de distanciamento e o caso das máscaras se tornam realmente eficazes para todas as pessoas, tendo o coronavírus ou não, e aí é uma questão que a pessoa não protege apenas a si, mas os outros, né? Justamente. O primeiro ponto que você disse que o teste é caro. Marangoni, eu discordo disso. O teste não é caro. O que acontece é que a gente não tem disponibilidade no Brasil, então não tem muita concorrência, então ele acaba chegando a um preço alto ao consumidor final. Mas se você for ver por quantas empresas estão comprando, ele compra por um preço muito baixo, é cerca de $1, $2 que o teste chega no Brasil, ok? Aí ele é vendido para o consumidor final a R$200, R$300, depende do teste. O teste não é caro, o problema é que a concorrência ainda está baixa, ok? O segundo ponto que você disse, em relação à questão do distanciamento, realmente, né, qualquer pessoa pode estar aí na fase pré-sintomática e pode estar transmitindo o vírus. Então, por isso que é importante o distanciamento e as máscaras. Lembrando, Mangaroni, que nós já temos várias evidências de que o vírus não transmite muito por superfície, então não transmite muito por toque. A gente até falava, vai passar pela nota de dinheiro,
ou vai passar no ônibus, você está no ônibus, vai encostar, outra pessoa encosta. O melhor exemplo é um ônibus cheio. Se você está em um ônibus cheio e todo mundo está de máscara, mesmo que você esteja encostando ali em partes do ônibus, quando passa em um quebra-mola, algo assim, a chance de você pegar é basicamente zero se todo mundo tiver de máscara, porque a transmissão por contato, né, você encostar em uma superfície, é basicamente zero. A gente sabe que é realmente pessoa a pessoa. Por isso que se todo mundo usar máscara, a situação tende a ficar bem controlada. Não, pois é, doutor, é muito interessante também essa questão que o senhor coloca dos testes, porque eu dizia que é caro para o consumidor, né? Se ele vai, de fato, adquirir numa farmácia, que isso é uma possibilidade, foi colocado, R$ 200, por exemplo, que é a média de um teste que chega para ele, aí sim é um valor dispendioso, mas o senhor coloca bem também que tem essa questão de como o preço que ele vem, o preço que ele é vendido no final, e tem também, claro, essa questão de que muitas vezes você faz um teste e o resultado ele acaba não representando a realidade porque esses testes não são de boa qualidade, né? Ô Marangoni, e só um detalhe a mais que eu queria frisar é o seguinte, eu dou esse conselho, né, a todos os ouvintes da Jovem Pan. O seguinte, se você não tem certeza absoluta que o teste de anticorpos que você vai fazer é bom, não faça. Não faça, porque vai te dar uma dor de cabeça, você vai ficar isolado à toa por causa de um falso positivo. Então, tem que ter muito cuidado. Converse com quem está por dentro dos testes, antes de... Até mesmo você vai gastar dinheiro com isso, né? Às vezes é um teste ruim, e a maioria são ruins, né? Infelizmente. Isso, um segundo ponto, Marangoni, é o seguinte, o teste rápido de anticorpos, nós podemos fazer com sangue de ponta de dedo. Ok? Então você faz um furo no dedo e coloca ali uma gota de sangue. Mas também tem a possibilidade de você coletar o sangue venoso, né? Sangue de braço, você coleta e você coloca o soro lá no teste rápido. Nós já temos estudos mostrando que os testes rápidos bons, eles são bons, mas eles são melhores ainda se você fizer com sangue venoso e não com sangue de ponta de dedo. Esse é o motivo pelo qual na cidade de Nepomuceno, nosso estudo, nós andamos pela cidade toda e nós não utilizamos sangue de ponta de dedo. Nós coletamos sangue de todos os habitantes envolvidos, né, aí no estudo, todos os habitantes da cidade que participaram do estudo, levamos para o laboratório, super simples, só centrifugamos o sangue, basicamente super barato fazer isso, e colocamos aquele soro no teste rápido, que isso aumenta consideravelmente a qualidade. É uma questão muito, muito interessante, e aí eu queria também aproveitar que a gente está ainda nesse tema dos testes. O teste PCR, por exemplo, também tem uma diferença do teste rápido, porque o PCR ele detecta que a pessoa está com coronavírus naquele momento em que foi feito o teste, e o outro seria esse teste rápido mais ligado a um teste de memória, não é isso, doutor? Justamente. Então, Marangoni, existem dois tipos de testes. O primeiro teste é o teste do PCR, que você faz ele da seguinte forma, você coloca um cotonete, que a gente chama de suave, no nariz, né, e na garganta do paciente, e você vai pegar esse cotonete e vai avaliar se tem o material genético do vírus ali, né, que é o RNA. Né. No vírus a gente não fala DNA, nesse vírus a gente fala que é dRNA. Então você está avaliando se tem o vírus ali. O outro teste, que é o teste de anticorpos, que são os testes rápidos, eles avaliam se você tem anticorpo. Então, se você for para a China em dezembro, né, foi infectado pelo coronavírus em dezembro lá na China, você ainda tem anticorpos, então esse teste ainda vai dar positivo. Ok? Agora, Marangoni, uma coisa que você disse o seguinte, o PCR indica que a pessoa tem o vírus. Não é bem assim, Marangoni. O que eu te disse foi o seguinte, o PCR, você coloca o cotonete no nariz e na garganta e você vai ver se a pessoa tem o material genético do vírus. Eu não sei se esse vírus está vivo ou morto, ok? Esse vírus pode estar morto. É o que a gente vê que tem pessoas que são infectadas, Marangoni, e elas continuam com PCR positivo até 50 dias após. Isso é comum, nós estamos vendo aí nas publicações científicas. E aí você fala assim, então quer dizer que a pessoa está com vírus por 50 dias? Não, são restos de vírus morto. Foi isso que aconteceu na Coreia do Sul, e a Coreia fez aquela grande tumulto, né, no mundo científico, e falou assim, a reinfecção é possível. E aí nós fomos ver, não. Aquilo que a Coreia do Sul disse que era reinfecção, não era reinfecção.
Na verdade, eram restos de vírus morto, que você identifica o RNA do vírus ali. Então aí você vai me perguntar assim, ô Breno, mas e como que a gente sabe se o vírus está vivo ou morto? Para a gente saber se o vírus está vivo ou morto, tem que fazer cultura, que é o que eu te disse. Você pega esse cotonete e você vai ver se o vírus cresce. Você vai levar para o laboratório e ver se ele cresce. Se ele crescer, é porque ele está vivo. E todos os estudos de cultura, Marangoni, mostram que 9 dias após o início dos sintomas, o vírus não cresce mais. Não cresce. O PCR pode ficar positivo até 50 dias, mas a cultura é só até 9. Ok? Então é por isso que os Estados Unidos mudou o protocolo recentemente e eles indicam o isolamento só por 10 dias, não mais 14. Oh, fantástico essa discussão, porque a gente vai vendo aí as especificidades, né, de cada teste e acho que isso é muito interessante para essa discussão que a gente está fazendo, porque sempre se coloca muita importância, então, da testagem da população para se traçar estratégias. Doutor, e aí para finalizar, eu queria retomar, né, aquela questão inicial que a gente falava da pesquisa que foi desenvolvida, então, em Nepomuceno. Aí eu perguntar se existe a expectativa de se fazer outras pesquisas nesse sentido. O que o senhor, lá na UFOP, pesquisando, está lidando também, além desse caso de Nepomuceno, em relação ao coronavírus? Sim, nós estamos já planejando uma outra pesquisa na cidade. Nós estamos já em contato com a prefeitura de Carmópolis de Minas e provavelmente em breve, que é relativamente próximo a Nepomuceno, mas já está com mais casos confirmados, já tem mais de 40. Então nós provavelmente repetiremos em breve o estudo lá em Carmópolis de Minas. Também um dos membros da nossa equipe é o infectologista, o professor Dr. Unaito Pinambás, que muito renomado, um infectologista muito renomado no Brasil e que também está planejando aí fazer esse estudo em Belo Horizonte e também em outras cidades. Então, a expectativa é que a gente siga e a gente veja a evolução do vírus, né? Qual que é a porcentagem da população que já está infectada. Então, isso permite a gente entender melhor a dinâmica do vírus nas diferentes regiões para que as estratégias possam ser traçadas aí com base em fatos. Bom, estávamos no finalzinho da entrevista com o Dr. Breno e aí tivemos uma pequena intermitência no sinal, agora já restabelecemos. Doutor, o senhor estava no finalzinho da fala, então eu queria pedir para o senhor concluir. Ok. Não, o que eu disse, Marangoni, é que em relação ao estudo de Nepomuceno, nós estamos sim planejando repetir em outras cidades, sim, justamente para que a gente possa entender a dinâmica do vírus e como o vírus funciona nas diferentes regiões do país, para que a gente possa traçar estratégias baseadas em fatos. Perfeito. E não em achismo. Bom, nós conversamos aqui na Jovem Pan com o médico e pesquisador da Universidade Federal de Ouro Preto, Breno Bernardes. Breno, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Bom, agora 10 horas e 5 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.